Olá, meus amigos. É com muita alegria que estamos aqui no canal do Centro Espírita Irmã Rosa para mais um encontro. O meu nome é Verônica e eu sou tarefeira da casa. Às sextas-feiras ocorre o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema que será trazido hoje é o egoísmo, tendo como referência o capítulo 11, itens 11 e 12. Quem conversará conosco sobre esse tema é o convidado Marcelo Escocat, que faz parte do Grupo Espírita Francisco de Assis em Niterói. Mas antes eu farei a nossa página e a nossa prece inicial. E a página de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 12. Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso, mister fora vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se escusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse, socorria assim a mulher adúltera, como o criminoso, nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando o tornares por modelo de todas as vossas ações? Se na terra a caridade retirasse, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal então desapareceria, ficai bem certos. Começai vós por dar o exemplo, sendo caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade, não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses, em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Vamos orar, meus irmãos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre amado. Vamos agradecer a oportunidade deste encontro bendito e de ouvir as palavras do Marcelo, que nos trarão o esclarecimento. Que possamos sair renovados desse encontro, com a alma renovada, e que possamos ter a oportunidade de transmitir todo este amor, e que a espiritualidade amiga siga nos envolvendo em todos os momentos de nossa vida, e que assim possa ser. E agora vamos ouvir o Marcelo. Olá, é com renovada alegria que aqui estamos no CEIR, Centro Espírita Irmã Rosa, mais uma vez, nesta ocasião, pela forma virtual, atendendo a um gentil convite da nossa companheira Graça Leite, que nos convidou para falar sobre um assunto que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 11 e 12. E esses itens 11 e 12, eles se referem a mensagens de espíritos relativamente a um tema
muito conhecido por todos nós que frequentamos usualmente as casas espíritas. Um dos temas mais falados, muito se ouve, muito se fala, muito se lê sobre este assunto, que é o egoísmo. E nós vamos falar do egoísmo, porém antes vamos fazer uma pequena viagem nas obras de Kardec que antecederam o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi em 1864. Começamos então lá em 1857, 18 de abril, quando Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos ele já apresenta uma série de considerações e conceitos e recomendações acerca do egoísmo. Vamos ver, por exemplo, que logo na introdução, no item 6, Kardec vai nos dizer que a moral dos espíritos superiores se resume como a moral do Cristo, que está resumida na máxima evangélica: agir para com os outros exatamente como gostaríamos que os outros fizessem conosco. Isto é, fazer o bem e não fazer absolutamente o mal. O homem encontra neste princípio a regra universal de conduta para suas pequenas ações. Eles nos ensinam, os espíritos superiores, que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade e as paixões, eles nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria, né? Então, logo nesse início do livro dos Espíritos, já vem essa mensagem bem clara, uma pequena parte só, né? Se nós passarmos para a segunda parte do livro dos Espíritos, né, nós vamos ver lá o capítulo 2, da parte segunda, né, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. Tem uma na parte lá que fala dos bons espíritos, né? E tem um resuminho bastante interessante da questão 107, que ele apresenta, Kardec, algumas considerações e faz perguntas aos espíritos sobre os caracteres gerais dos bons espíritos. E aqueles que já têm a característica de bom espírito e a predominância do espírito sobre a matéria, já tem o desejo do bem. Ou seja, mesmo os espíritos encarnados que já estão voltados para o bem, eles são bons, eles são benevolentes para com seus semelhantes. Não são movidos mais pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição desmedida, já não experimentam ódio, nem rancor, nem inveja, né? Fazem o bem pelo bem. E Kardec avança no Livro dos Espíritos, na parte terceira, quando uma parte importantíssima que trata das leis morais, e nas leis morais temos lá uma das leis, né, a lei da sociedade, em que Kardec entra em algumas considerações sobre as pessoas que vivem isoladas e completamente isoladas. Então, quando são dirigidas as perguntas aos espíritos com relação a essas pessoas que têm satisfação de viver de forma isolada, os espíritos vão responder que isso não passa de uma satisfação egoística. E aí Kardec insiste, né? Kardec sempre insistia, e ele perguntava: mas aqueles que se isolam totalmente, vão para a absoluta reclusão, para se afastar mesmo do contato chamado pernicioso do mundo? O que os espíritos responderam? Duplo egoísmo. Por quê? Porque nós sabemos que o grande desafio que nós temos é justamente, como seres gregários que somos, vivemos em sociedade e realmente nós todos sabemos que há dificuldades grandes para superarmos o dia a dia na nossa sociedade, seja lá o meio que estejamos, no meio doméstico, no meio profissional, no meio social. Há dificuldades sempre de relacionamentos, mas aqui, neste momento, é que nós vamos ter as condições
de nos apresentar como nós somos e mostrarmos que nível, que grau, que pretensões nós temos relativamente à nossa evolução espiritual. E ainda na terceira parte do Livro dos Espíritos, nas leis morais ainda, na parte que fala da lei do progresso, que é uma parte que Kardec vai comentar também com relação aos povos degenerados. Então tem lá a questão 788, que ele vai perguntar, vai falar que os povos que estiveram na humanidade ao longo da história, eles surgem, atingem o seu apogeu e depois desaparecem. Tantas e tantas foram as situações dessa natureza, com os povos, né? Que num determinado momento pareciam que iriam reinar absoluto para todo sempre, o que não ocorreu. E a resposta dos Espíritos é justamente nesse sentido, que os povos que apenas vivem a vida do corpo, né, aqueles cuja grandeza unicamente está fundamentada na força e na extensão territorial, o que a história mostra em inúmeros casos, né, os Espíritos vão dizer que esses povos, eles nascem, crescem e morrem. Por quê? Porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Exatamente, o homem nasce, cresce, envelhece e morre, né? Então, aqueles povos cujas leis foram egoístas, que destoaram do progresso, das luzes e da caridade, morrem. E aí tem um conceitozinho que eu acho maravilhoso, né? Porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. E aí nós precisamos pensar, né? Porque muitas vezes nós falamos do egoísmo, mas ouvimos do egoísmo, lemos do egoísmo, mas não damos a importância devida, não pensamos com a seriedade e a responsabilidade que cabe a cada um de nós sobre este tema, né? E ainda na parte terceira do Livro dos Espíritos, vejam como é recheado, logo no Livro dos Espíritos, no início, essa questão do egoísmo, né? Lições preliminares e muito sustentadas, né? Já, né? Muito vigorosas, né? Essa terceira parte, que ainda fala do egoísmo, na parte da lei de justiça, amor e caridade, que é a lei mais importante. Por quê? Porque, na verdade, ela engloba todas as demais, né? E Kardec vai indagar sobre o direito da propriedade, quer dizer, será que o homem que junta os seus recursos, né? E aí estamos falando de recursos materiais, recursos financeiros, mas que seja através de um trabalho digno, um trabalho honesto, constitui uma propriedade legítima. Essa é a afirmação que se faz. Por quê? Porque é através desse trabalho legítimo. Então não existe nenhum problema de nós conseguirmos, sim, através do estudo, através do trabalho, galgarmos alguns bens materiais. Tanto é que na questão 883, Kardec vai fazer uma perguntinha muito pequena, mas muito assertiva, muito objetiva, né? O desejo de possuir está em sua natureza? Ao que os espíritos vão responder, sim, mas quando é só para si e para sua satisfação pessoal, é egoísmo. Significa dizer que se nós temos a oportunidade de amealhar algum recurso, se for só para nós, só para os nossos familiares, só para aquele nosso grupo restrito, é sim um grandioso egoísmo. Nós devemos partilhar tanto quanto nos seja possível com aqueles que estão precisando. Estamos no momento, né, da pandemia em que tantos são os milhares e milhares de pessoas efetivamente necessitados de um recurso material mesmo. É fome, é comer, né, é se vestir, é se manter. Tantos perderam seus empregos, né? Então é hora daqueles que podem ajudar, seja moralmente, não obrigatoriamente materialmente, né? Mas de forma material também é importante, né? E na parte terceira ainda, mas já quando fala no segmento da perfeição moral, né? Nós vamos ver a questão que talvez seja a mais emblemática do Espiritismo com relação ao egoísmo, que é a questão 913, que já ouvimos muitas vezes com certeza, né?
quando Kardec vai perguntar aos espíritos que, dentre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical, ou que os espíritos vão responder de uma forma até assim um tanto, vamos dizer, aborrecida, né? Já o temos dito muitas vezes, é o egoísmo. Daí deriva todo o mal. E os espíritos continuam nas suas recomendações. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo, em todos há egoísmo. De nada adiantará combatê-los se não conseguireis extirpá-los enquanto não tiver desatacado o mal pela raiz, né? Então ele nos mostra que nós precisamos efetivamente destruir a causa desse egoísmo, né? E ele vai concluir a resposta, que é longa, né, desse item, e ele vai dizer que, neste caso do egoísmo, aí está a verdadeira chaga da sociedade, que tantas vezes nós já vimos, né? E para finalizar essa terceira parte da perfeição moral, Kardec apresenta ainda as questões 914 a 917, que todas elas tratam sobre o egoísmo. Então fica a nossa sugestão para aqueles que desejarem, e é importante para todos nós, de vez em quando, visitarmos esses itens 914 a 17, que são específicos do egoísmo, né? E ali tem uma informação, né, que uma questão, é a última, né, que a questão 917, que Kardec vai perguntar aos espíritos qual é o meio de destruir o egoísmo, né? Que é uma questão que até hoje ainda a gente lê, mas depois esquece, e toda vez que nos lembramos dela, elas são importantes, né? Então os espíritos vão responder que o egoísmo se enfraquecerá com o predomínio da vida moral sobre a vida material. E principalmente com a compreensão que o Espírito vos dá, né, a nós, sobre o vosso estado futuro real, e não desfigurados pelas ficções alegóricas. São as ilusões que tantas vezes nós deixamos nos levar por elas, né? Então, essa lição de Kardec, de egoísmo, está muito bem contemplada no Livro dos Espíritos. Mas Kardec, em 1860, na Revista Espírita, que é outra obra gigantesca de Kardec, né, e muito rica, que nos traz muitos ensinamentos, tem uma parte lá na Revista Espírita, de dezembro de 1860, que ele fala lá sobre o castigo do egoísta. São 3 mensagens, 3 comunicações que a médium, a senhora Costel, que trabalhava na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ela recebe essas comunicações de um espírito infeliz chamado Clara. E essa médium, a senhora Costel, ela tinha tido a oportunidade de, em vida, conhecê-la, né? Fazia parte do grupo de relacionamento dela. E ela era uma pessoa muito egoísta quando era viva. E, como nós sabemos, nós desencarnamos, né? Nós morremos desse nosso corpo físico. Quando ascendemos ao plano espiritual, nós não temos grandes modificações daquilo que nós éramos, não continuamos a ser exatamente aquilo que éramos. E a infeliz Clara, como ela se autodenominava, né? Ela continuava muito egoísta no plano espiritual, a ponto de querer exclusividade da médium senhora Costel para atendê-la, né? Então vejam como a questão do egoísmo nós levamos daqui para o plano espiritual e muitas vezes carregamos por sucessivas reencarnações, né? Mas em O Livro dos Médiuns, também, que é outra obra maravilhosa de Allan Kardec, lá na parte 2ª do Livro dos Médiuns, no capítulo 28, que ele trata do charlatanismo e do embuste, os médiuns interesseiros, sempre um tema importantíssimo e foi problemático para Kardec no início, né, provar para as pessoas que realmente existiam esses médiuns que eram charlatães, eram embusteiros, mas que aquilo não denegria o ensinamento do Espiritismo. E ele, através de vários diálogos, tudo é bem representado no livro que é o Espiritismo, vale muito a pena ler também esses diálogos que Kardec tem
com o crítico, com o cético e com o padre, onde ele faz muitos esclarecimentos sobre a doutrina espírita. E nesse lá, eles já falavam dos médiuns charlatães, né, e dos embusteiros. Mas no item 306, está lá, mensagem dos espíritos. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os bons espíritos a combatem, né? E nós estamos falando daquela época, mas ainda hoje, infelizmente, nós temos médiuns também ainda interesseiros, né? Então, cuidado sempre absoluto com essa questão. Adentrando agora, propriamente dito, a questão do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver, logo no título, né? Amar o próximo como a si mesmo. Se você não ama o próximo como a si mesmo, não está observando aquela lei de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem conosco, né? Então, nesse item 11, existe uma mensagem do Espírito Emmanuel, que uns chamam Emmanuel, outros chamam Emmanuel. E essa mensagem foi dada lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1861. É o mesmo Emmanuel, que foi o grande mentor de Francisco Cândido Xavier, né? E que esse Emmanuel teria participado da equipe de espíritos que sustentaram Kardec durante as suas atividades na Terra, né? E Emmanuel vai dizer nessa mensagem que ele vai falar dessa chaga da humanidade, né, que é o egoísmo, e que deve desaparecer da Terra, pois ela atrasa o seu progresso moral. Sim, nós, pelo que já vimos lá nas lições em O Livro dos Espíritos, há um atraso extraordinário se nós mantivermos-nos permanentemente egoístas, né? E Emmanuel vai esclarecer que todos os verdadeiros crentes, não importa de que matiz religioso seja, de que doutrina, de que seita, né? Todos os crentes devem dirigir as suas armas, devem dirigir as suas forças para corrigir, né, o seu egoísmo, né? Porque é preciso coragem, é preciso muita coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Para nós outros é muito fácil apontar o erro do fulano, do cicrano, do beltrano, da sultana, é muito fácil. É fácil você criticar e dizer que o problema foi do pai, da mãe, do filho, da filha, do cônjuge, do amigo, do tarefeiro espírita que estava com você. Tudo isso é muito fácil, né? Difícil é a gente olhar para dentro de nós e identificar a face egoística que todos temos, né? Então precisamos estar permanentemente atentos, né? Mas segue Emmanuel dizendo que esse egoísmo é a fonte de todas as misérias aqui na Terra, né? E aí cita, né, que Jesus já deu um exemplo de caridade extraordinário. E a caridade é justamente o oposto do egoísmo. E por que Emmanuel está falando em Jesus? Jesus deu exemplo de caridade ao longo de toda a sua jornada terrena, né? Mas Pôncio Pilatos lavou simplesmente as mãos quando Jesus estava à sua frente e ele tinha o poder de decidir. Entretanto, deixou que aquela multidão condenasse Jesus e ele dizia: mas eu não vejo nada para incriminar esse homem. E não obstante ele estivesse até convencido disso, mas literalmente lavou as mãos num ato extremamente egoístico e Jesus sofreu toda a crucificação que nós conhecemos, né, todo aquele martírio. Mas se nós pudéssemos fazer um pequeno resumo dessa mensagem de Emmanuel, nós diríamos simplesmente de que é como nós conhecemos, né, são o progresso moral, ele obedece estágios, né? Nós sabemos que nós temos 5 estágios. O mundo primitivo, de onde já saímos. Hoje estamos no mundo de expiações e de provas. E existem 3 categorias de mundos ainda. De regeneração, os mundos ditosos e os chamados mundo divino, né? Então, todos esses 3 são estágios que oportunamente nós passaremos por eles também, né?
porque existe um determinismo no Espiritismo de que todos nós, que nascemos simples e ignorantes, um dia seremos espíritos puros. Esse é o único determinismo que nós temos em nossa doutrina espírita, não é? Então, se nós passarmos para o item 12, né, que é a segunda mensagem, é uma mensagem de Pascal, que foi dada na cidade de Sens, na França, em 1862. Era um cientista muito importante, muito famoso naquela época, que ele viveu 1623 a 1662, morreu muito jovem ainda, né? Mas ele dizia, né, que se os homens se amassem com idêntico amor, a caridade seria mais bem praticada, né? E ele vai lembrar, Pascal vai lembrar, que Jesus não repelia ninguém que a ele se dirigia e que ele jamais temeu pela sua reputação. E nós tínhamos os fariseus, né, criticavam Jesus, os próprios apóstolos deles, você mestre, mas esse é um cobrador de impostos da lei, é um homem mal visto, aquela é uma prostituta, aquele outro é isso, aquele outro é aquilo, aquela outra. E ele nunca se incomodou com isso, porque atendeu a todos, porque ele dizia que ele veio para os doentes, não veio para os sãos, né? Então, a pergunta que Pascal nos vai fazer é: quando nós tomaremos como modelo de todas as nossas ações Jesus? E nós sabemos que lá no Livro dos Espíritos nós temos, né, que Jesus é o nosso modelo e guia, né? E que esse foi o ser mais perfeito que Deus colocou-nos na Terra, né? E ainda assim nós até hoje não nos convencemos, né? Não nos definimos, né, de uma forma mais efetiva de tomar Jesus como esse guia e modelo nosso, né? Mas a gente está tentando, que já é uma grande coisa, né? E segue Pascal falando, convidando-nos a dar esse exemplo de sermos caridosos para com todos, né? Que nós devemos nos esforçar para dar atenção àqueles que nos olham com desdém, porque olhar para aqueles que olham para a gente fazendo elogio, que gostam da gente, isso é fácil, né? O difícil para a gente é olhar aquele que olha com desdém, que critica, né? Que aponta nossas mazelas, que também as temos, né? Então, nós não podemos deixar de olhar para essas pessoas também. E mesmo que elas façam alguma coisa, dirijam palavras, injúrias, difamações contra a gente, deixemos a Deus o encargo de toda a justiça, né? Não somos nós que vamos fazer essa justiça, né? E ele vai também reforçar, né, a mensagem que nós temos visto até agora, de que o egoísmo é a negação da caridade, né? E sem a caridade não há tranquilidade nem segurança para a sociedade. Vejam como espíritos diferentes, na essência, no fundo, acabam trazendo o mesmo teor da mensagem, né? E Pascal ainda vai nos alertar que o egoísmo e o orgulho juntos significa a existência da figura do mais esperto ainda em nossa sociedade, que nós temos, né, muitas lutas de interesses pessoais, tantas vezes com agravamentos e rompimentos de laços de pessoas que nos são tão queridas, inclusive os laços de família, né? Mas do capítulo 15 do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação, nós temos lá um item 3 que ele diz que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Ou seja, as duas virtudes que são contrárias ao egoísmo. Para combater o egoísmo, a caridade. Para combater o orgulho, a humildade, né? Então, nós temos esse conjunto de informações da obra de Allan Kardec que nos ajudam muito a refletir sobre o tema, né?
Mas nós vamos ver no egoísmo que é uma coisa bem característica nossa, né? Nós que já tivemos filhos, já estamos nas fases dos netos, né? Nós vemos como aqueles bebezinhos, né? Quando começam a sentar, e eles são egoístas, porque muitas vezes não querem compartilhar o seu brinquedinho, vão crescendo isso também. Depois se tornam jovens, adolescentes, e existe uma rivalidade entre os adolescentes por puro egoísmo, mas nós vamos avançando e nós nos tornamos adultos e vamos para o mercado de trabalho, e no mercado de trabalho, qualquer que seja a área que abracemos, nós vamos estar numa luta permanente contra o egoísmo. Nós vemos idosos já, às vezes, com bastante idade já, né? E tantas vezes, até chegando às agressões físicas, né? Por conta, às vezes, de um egoísmo de uma coisa muito simples, muito singela, né? Então, na verdade, o egoísmo é esse ser humano, né? O ser humano tem essa constituição egoística. Primeiro eu, depois eu, ainda eu, para finalmente eu. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Mas nem tudo é ruim. Temos uma lição muito boa sobre egoísmo e orgulho também. Mas a lição vem no livro Obras Póstumas, que sabemos que este livro, Obras Póstumas, né, que apresenta vários textos de Kardec que não chegaram a ser publicados, e ele faz uma grande compilação de alguns espíritas da época, e eles colocam lá muitas mensagens boas, importantes, algumas determinados segmentos mesmo da doutrina espírita questionam, mas essa que eu vou falar agora nunca vi questionamento de absolutamente nada. Então, lá no livro Obras Póstumas, né, que é de 1890, e Kardec morreu em 1869, portanto 21 anos depois, né, na primeira parte desse livro, e Kardec vai falar um pouco sobre o egoísmo e o orgulho, suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-los. Vale muito a pena consultar essa matéria lá também. E Kardec vai dizer, peguei os pontos principais, né? O Kardec vai dizer que o egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural. É o instinto de conservação, que nós já podemos ver naqueles nossos filhinhos e nossos netinhos, né? Mas então Kardec vai dizer que é o sentimento natural, é o instinto de conservação que Deus deu a cada um de nós. Ora, se Deus deu a cada um de nós, é porque isso tem alguma utilidade, que era justamente para nos auxiliar no nosso instinto de conservação. Então, maravilha. Qual foi o problema? O problema é que, Kardec indica isso lá, né? O homem é que se fez egoísta e orgulhoso ao exagerar o instinto que Deus lhe outorgou para a sua conservação. Então vejam que nós devemos tratar, né? Mas sem culpa, né? Vamos tratar, somos egoístas, entendamos isso e trabalhemos isso, mas sem culpa e sem crítica ao outro, né? Mas nós temos outras obras também que falam de egoísmo, né? Se nós pegarmos o livro Atendimento Fraterno, da equipe Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos ver lá uma parte grande do livro falando sobre egoísmo e dizendo que o egoísmo é o câncer da sociedade, que o egoísmo nos leva ao egocentrismo, quer dizer, o direito, a pessoa acredita que ela é o centro do universo e que ela merece tudo e de todos, né? Então essa é a parte que nós temos que ter muito cuidado. Um autor clássico também, Leon Denis, no capítulo 46 do livro dele, um belíssimo livro dele, Depois da Morte, né? Ele vai dizer que o egoísmo é uma das mais terríveis enfermidades da alma, e é o maior obstáculo ao melhoramento social. Então nós temos muitas questões, mas nós podemos falar assim, olha, estamos em tempos tão difíceis de pandemia, que temos enfrentado já desde 2020 a 2021, e infelizmente nós de fato temos visto mundo afora
inúmeras cenas de egoísmo, de exageração por pessoas de muitas nações. Não se circunscreve somente ao Brasil. Muitas nações, tanto da parte de governantes quanto de governados, né? Temos, entretanto, tantos e tantos exemplos maravilhosos de caridade que nos comovem, seja a caridade material que nós vemos, mas como a caridade moral. Quanto amparo, quanto socorro, quanta bondade e benevolência nós temos visto aí de tantos grupos no mundo inteiro também, né? Que sejam esses belos exemplos aqueles que nos inspirem e nós os abracemos com os recomendos, os ensinamentos que aqui recordamos hoje, né? Então, se nós abraçarmos isso aí, refletirmos efetivamente sobre essa questão, nós, não vou dizer que nós vamos eliminar o egoísmo completamente de nossas vidas, mas nós podemos sim reduzir de forma significativa. Ensinemos as nossas criancinhas a compartilharem os seus brinquedinhos, orientemos os jovens a que se entendam de forma fraterna, de forma solidária, de forma a praticarem juntos a caridade e não o egoísmo. Levemos nós para os nossos ambientes de trabalho, os nossos ambientes profissionais, o nosso exemplo, né? As palavras arrebatam, nós sabemos disso, mas é o exemplo que efetivamente arrasta todos nós, em qualquer campo que seja, né? E os idosos, né, já com toda uma experiência de vida, compreendam que é chegada a hora, né, de deixarmos essa parte do egoísmo também. Essa luta continua enquanto estivermos vivos nesta reencarnação, né, do corpo físico. Essa luta ela é permanente, né? Então, que sejamos todos nós envolvidos neste trabalho, nesta luta, neste esforço, porque não tenhamos dúvida, na nossa vida é uma vida de sacrifício, ninguém está num planeta de expiações e provas de graça, a passeio. Estamos aqui para lutar, estamos aqui para enfrentar, estamos aqui para ultrapassar as pedras de tropeço, para contornar os obstáculos que nos se apresentam, para atravessar os rios caudalosos que de repente temos diante de nós, para tudo isso, para enfrentar esta nossa pandemia do momento. E temos que ter coragem, nós temos que ter alegria, temos que ter bom ânimo, temos que ter confiança, temos que ter fé. Nós, afinal, nós somos espíritas e acreditamos na vida futura, em todas as promessas que Jesus nos fez, né? Então, eu gostaria de terminar convidando todos a uma reflexão, né? E nós, relativamente ao egoísmo, fica uma proposta para pensarmos, né? Que cada um de nós empregue todos os seus melhores esforços para combater o seu próprio egoísmo. Até uma próxima oportunidade, mas antes nós teremos, logo a seguir, um tarefeiro do Centro Espírita Irmã Rosa, que irá fazer a prece final. Graças a Deus, graças a Jesus. Agradecemos por mais um momento como este, no qual tivemos contato com ensinamentos cristãos. E como o Mestre Jesus disse, está presente entre nós. Que sua luz guie o caminho de cada um de nós, permaneça nos lares e nos inspire o bem. Em meio à vibração de amor, roguemos bênçãos para os aflitos, que alcancem a paz. Aos entristecidos que se diminuem, que tenham esperança de dias venturosos. Aos doentes, o restabelecimento da saúde. Aos trabalhadores espirituais, prepostos de Jesus, rogamos a fluidificação de nossas águas.
e que sutilmente a água possa trazer-nos benefícios. Vinculados ao Centro Espírita Irmã Rosa, também agradecemos à Irmã Rosa, à Irmã Nália Franco e a todos os trabalhadores do plano espiritual que ali encontram oportunidades de trabalho. Luz, paz, saúde a todos. Assim seja.